Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 13. Falando nessa parte de espalhar a palavra de Deus, nós vamos falar hoje sobre um texto que é exatamente sobre isso. Mateus 13, nós vamos ler a partir do versículo 1. Que é a parábola do semeador. Alguns dias atrás nós postamos um vídeo sobre isso e falamos sobre ele de forma bem resumida. Mas hoje eu gostaria de aprofundar com os irmãos sobre a parábola do semeador. Vamos ler então, Mateus 13. A leitura é um pouquinho extensa, mas os irmãos fiquem atentos aí. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou em um barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eles falam por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos ou ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar aos nossos corações nesse momento, Senhor Deus. Guia esta mensagem, Senhor. Que não seja somente a minha boca, Senhor, mas que seja o Teu Espírito falando a todos nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O interessante desse texto é que Jesus está à beira ali do mar, né?
E ele se assenta no barco e as multidões chegam até ele. Então Jesus, se nós lermos no capítulo 12, ele acabou de sair correndo lá das sinagogas, porque ele estava pregando e os fariseus ali não gostaram do que ele fala, porque ele fala a respeito do sábado. E mesmo com essa situação, ele volta ali, ele para e vai pregar novamente a palavra de Deus. Então ele não deixa que aquilo que acabou de acontecer atinja aquilo que ele está fazendo. A Bíblia é bem clara que as multidões eram muito grandes, tanto que essa parábola está nos 3, Mateus, Marcos e Lucas, e um deles relata que Jesus ele entra no barco, ele não somente entra no barco e fica ali, ele vai um pouquinho mais longe para que as pessoas consigam ver. Então, dentro dessas multidões, a gente imagina o quê? Tinha vários tipos de pessoas, várias classes sociais, pessoas que tinham conhecimento da Bíblia e pessoas que não tinham. Tinha gente que tinha dinheiro, tinha gente que não. Jesus estava pregando para uma multidão e ele não escolhe a multidão que ele está pregando. As pessoas simplesmente o procuram. Se nós pararmos para fazer uma pesquisa, hoje em dia é muito fácil, né? As pessoas chegam com o celular e faz ali um questionamento com pessoas na rua. Todo mundo acredita, hoje é muito difícil quem duvida da existência de Cristo como pessoa. A maioria das pessoas acreditam que Cristo viveu. Tanto que a nossa linha do tempo é dividida, antes e depois de Cristo. Mas as crenças, elas se dividem no que diz sentido o tipo de existência de Cristo. Alguns acreditam que ele era só mais um profeta. Outros acreditam que ele era simplesmente alguém de espírito elevado, que tinha uma sabedoria melhor que os outros. Nós acreditamos que ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é o próprio Deus que desceu e veio para nos trazer salvação. Então nós cremos na sabedoria que Cristo tinha. No próprio capítulo 13, no versículo 54, diz que, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Então, quando ele prega lá nas sinagogas, o povo reconhece que tem alguma coisa diferente. Esse cara aí prega com autoridade, ele sabe o que ele está falando, ele tem conhecimento, tem sabedoria. Então, o problema das pessoas não se converterem na sua totalidade, porque tinha pessoas que se convertiam, mas também tinha pessoas que ouviam e negavam a palavra. O problema disso tudo era Jesus? Não. Ele tinha a palavra da sabedoria. Então o problema das pessoas se converterem não estava na pessoa e naquilo que ele estava dizendo. Estava nas pessoas que estavam ouvindo. E daí Cristo ele começa essa parábola, ele vai falar para o povo através de parábola, e ele vai falar de alguns tipos de solo. E essa parábola ela nos dá duas visões diferentes. Dos solos, que são as pessoas que recebem a palavra, mas ele também dá a visão do semeador, que é aquele que está pregando a palavra. Vamos falar primeiro da visão dos solos. Então o primeiro solo é aquele à beira do caminho. A palavra, a semente é jogada pelo semeador, então ele passa por ali, deixa a semente. Ele fala que é à beira do caminho, então provavelmente era uma terra que não tinha dono, que não tinha ninguém, ele passa ali e deixa cair as sementes. Vêm os pássaros e comem a semente, levam embora a semente. E Cristo ele vai explicar que esse solo são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas que o diabo vem e retira a palavra. Então esse solo à beira do caminho, na verdade, ele é um solo que não tinha cuidado. Então a pessoa ela recebe a palavra de Deus, ela escuta até em algum lugar, mas ela não dá a devida atenção àquela semente. Nós sabemos que se nós queremos que alguma coisa frutifique, uma flor, uma árvore, alguma coisa, ela requer cuidados.
Ela tem que ser plantada adequadamente, num solo bom, mas ela tem que ser cuidada. Se eu largo lá a semente em cima do solo, se eu não enterro ela, se eu não molho ela, ela vai morrer. Nesse caso aqui, os passarinhos vinham e retiravam. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então o diabo está atento a esse tipo de pessoa. Aqui em 1 Pedro ele está se referindo aos cristãos, aqueles que estão mais tempo na palavra, mas ele também está atento àqueles que recebem a palavra de Deus e que deixam a semente lá de qualquer jeito. E o que ele vai? Ele vai lá e tira a semente. Ele substitui por outras coisas, outras informações. A pessoa não dá a devida atenção, não cuida daquela semente e o diabo retira aquela semente. O segundo solo é o solo rochoso. Uma planta ela precisa que a raiz ela esteja bem firmada. Quanto maior a planta, mais fácil de, se a raiz estiver meio rasinha, ela cair ou ela morrer mesmo, secar, né? E a Bíblia fala que nesse solo rochoso, chegou até a planta, começou a querer ali crescer, criar uma raiz. Só que ao mesmo tempo que ela cria a raiz, ela bate naquela pedra, naquela rocha, ela não consegue expandir a raiz, ela não consegue pegar nutriente, e vem o sol e mata a planta. Por que a planta precisa de raiz? A planta não come, né, gente? É um processo lá que a gente aprende lá atrás, na escola, chama fotossíntese. A planta ela vive tanto da luz solar quanto daquilo que ela retira do solo. Então os nutrientes, a água da planta vem tudo do solo. Ela não tem a maravilha nossa que é comer, né? Gosta de comer, né? Mas a planta não tem isso. Mas ela consegue retirar tudo que ela tem necessidade. E essa pessoa aqui, Jesus fala que ela recebe a palavra com alegria até. Ela até escuta, ela gosta daquela palavra, mas ao mesmo tempo ela não consegue nutrir a palavra de Deus. A palavra de Deus, assim como a nossa plantinha, ela precisa de nutrição. Nós precisamos orar, precisamos ler mais, precisamos nos embasar no que nós lemos. Os textos eles se confirmam, então cada vez mais nós precisamos buscar mais da palavra de Deus. Só que quando essa pessoa ela não busca, ela não se aprofunda, ela não cria raiz, ela não tem nutriente, vem o sol, que são as dificuldades da vida, e queimam a planta. Esse tipo de pessoa ela não entende o que está escrito lá em João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra de Deus ela nos traz conforto também. Mas Cristo é bem claro. Nós não vamos passar desse mundo aqui sem aflições, sem angústia, sem coisas que nos incomodam. Jesus deixa isso muito claro em João 16:33. Mas quando nós temos raiz, nós temos nutrientes, nós temos palavra, nós passamos pelas dificuldades. Como o pastor disse já hoje, tem coisas que vêm para aprovação, tem coisas que vêm para crescimento, tem coisas que nós temos que repreender. Mas como que nós vamos passar por isso se nós não temos raiz na palavra de Deus? Se nós não temos alimento espiritual? Como que nós vamos confiar numa coisa que nós conhecemos só superficialmente? Porque a palavra de Deus ela pode ser lida como um livro qualquer.
se você não buscar ela profundamente, não pedir discernimento do Espírito Santo, não adianta nada. É um livro só. Então nós precisamos nos aprofundar para vencer as aflições. Terceiro solo, os espinhos. Geralmente, quando nós plantamos alguma coisa, o que nós fazemos antes? Nós fazemos uma limpeza ali, tiramos aquilo que vai concorrer com a planta. É o mesmo solo, então está todo mundo lutando ali. Se tem erva daninha, se tem espinhos, a erva daninha e os espinhos vão tentar também pegar seus nutrientes, e a palavra também. Então a semente ela cai, ela até floresce, então a pessoa recebe essa palavra com alegria novamente, mas chega um momento em que os espinhos começam a sufocar a palavra de Deus. E Cristo fala que esses espinhos, eles são riquezas e eles são cuidados deste mundo. São outras coisas secundárias que nós damos mais valor do que para a palavra de Deus. Cristo, Ele não nos fala que nós não vamos ter preocupações com outras coisas. Ele fala que Ele não poderia nos retirar desse mundo. Ele precisa que nós estejamos aqui. E nesse mundo nós vamos ter outras atividades. Nós precisamos trabalhar, nós convivemos em família e não só na igreja, nós convivemos com colegas. Só que essas outras coisas, essas atividades secundárias, elas não podem tomar a nossa, como que eu vou explicar, como que eu vou dizer, o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é a vontade de Deus. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É isso que diz a palavra. Quando nós temos a palavra de Deus como centro, como centralidade das nossas vidas, as outras coisas nos vão ser acrescentadas. O grande exemplo na Bíblia que nós temos dos espinhos é o jovem rico. Mateus 19, 23 e 24, é só a finalização ali. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas por que isso? Porque o dinheiro ele é mau? A riqueza é ruim? Não. A Bíblia fala que o problema é o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. A Bíblia não fala que o problema é o dinheiro. A Bíblia fala que o amor a essas coisas. Que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então o principal é Deus. As outras coisas ficam para depois. O reino dos céus exige que nós tenhamos um só Senhor nas nossas vidas. O Senhor é aquele que comanda. Quem comanda as nossas vidas? É Deus? É o dinheiro? É o trabalho? São as outras necessidades? Então esse é o terceiro solo. Mas quando Cristo chega no último solo, ele vai falar que era um solo bom. Verso 8 de Mateus 13. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Nós, algumas semanas atrás, falamos sobre a videira verdadeira. E lá em João 15, ele vai dizer, Cristo diz o seguinte: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Cristo ele fala que nós podemos frutificar.
Mas tem uma condição: estar unido com Ele, e que a palavra permaneça em nós. Então, para nós frutificarmos, para nós termos o solo bom, nós precisamos de Jesus, nós precisamos da palavra. Não tem como nós estarmos frutificando sem que a centralidade da nossa vida seja Jesus. E no versículo 9, Cristo, ele fala uma coisa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não era no sentido literal da palavra, né? Cristo sabia que eles estavam ouvindo, mas ele sabia que muitas pessoas estavam como esses solos aqui. Ele sabia que uma boa parte daquelas pessoas estava somente ouvindo a palavra, mas não estava entendendo. Ou estava ouvindo, mas dentro do coração já estava assim: ah, mas eu estou passando por aflição, sério? Eu estou falando? Não serve para mim. Ou estava como o jovem rico lá: ah não, mas eu vou ter que deixar tudo que eu tenho para seguir isso aí? Vou perder minhas riquezas, perder tudo que eu tenho? Ou mesmo estava ali porque tinha uma multidão. Multidão atrai gente, né? Você vê alguma coisa acontecendo, quem é mais curioso já chega lá na roda e já fica pescoçando o que está acontecendo. Tinha gente ali que Jesus sabia que estava assim também. Estava ouvindo a palavra e estava deixando ali na beira do caminho. E o diabo que estava ali esperando já podia ir lá e retirar. Cristo sabia dessas pessoas. E mesmo assim a palavra dele era: arrependa-se. Eu estou dando a chance. A semente está aqui. Só que vocês precisam preparar o solo. Vocês precisam ser solos prontos. Depois que Cristo ele fala com a multidão, os discípulos chegam mais perto. Então até agora Cristo está falando com a multidão. Ele está pregando a palavra e dizendo: ó, a semente está aqui. Vamos lá, vamos dar valor a essa semente que eu estou entregando para vocês. Tudo que eu tenho ensinado até agora. Agora ele vai falar com aqueles que vão ser os semeadores. Que ele fala tanto com os discípulos mais proximamente, mas essa palavra ela fica para nós. A partir do versículo 10, então, os discípulos questionam por que ele falava em parábolas. E ele fala que tem gente aqui que vai ouvir e não vai entender. Mas não vai entender exatamente porque eu estou falando por parábolas ou por que eles não têm entendimento das coisas. Eles não vão entender porque o coração deles está duro. Então não era todo mundo que estava ali que estava cego ou surdo. Provavelmente algumas pessoas das que estavam ali no meio entenderam a palavra que Cristo tinha. Eles se converteram dos seus maus caminhos. Mas Cristo fala que estava se cumprindo uma profecia ali. E é interessante pensar que nós somos os semeadores a partir de agora. Por quê? Nós recebemos a palavra e nós precisamos o quê? Frutificar. E o nosso fruto é trazer pessoas. Nosso objetivo como crentes em Cristo é trazer cada vez mais pessoas para Cristo. Mas Jesus ele fala que nós só podemos fazer isso, que nós só podemos trazer pessoas, nós só entendemos aquilo que está escrito aqui, por quê? Porque a nós é concedido entender. Versículo 11: ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Verso 16: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Novamente, Cristo não estava falando no sentido de ver e ouvir somente da forma como nós fazemos
dos 5 sentidos, dos sentidos. Ele estava falando de entender aquela palavra e poder absorver aquilo pelo Espírito Santo. Benditos são vocês que escutam a palavra e conseguem entender aquilo que o Espírito diz. E é mais interessante ainda que ele fala: muitos profetas e justos queriam ter a oportunidade que vocês estão tendo e não tiveram. Se nós formos parar para pensar, quantos justos morreram só na esperança do Messias, só na esperança do Cristo que viria. Os pais da fé, os heróis da fé, passaram tantas coisas pelo nome de Deus, na esperança de que Cristo viria um dia. E ele traz, com alegria que nós temos que ouvir isso, porque nós também, nós já, como Cristo já veio, nós temos aqui, a palavra de Deus. Nós não vivemos na esperança de um Cristo que vem, mas de um Cristo que já veio e já nos trouxe a salvação. Nós temos a palavra completa. Mas a nós é concedido entender por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Calvino, ele, num dos livros deles, ele diz assim, o testemunho do Espírito é superior a todos os argumentos. Deus, na sua palavra, é a única testemunha adequada a respeito de si mesmo. E de maneira semelhante, sua palavra não será verdadeiramente crida nos corações dos homens, até que tenha sido selada pelo testemunho do seu Espírito. Então é exatamente isso que Cristo está falando. Vocês só entendem o que eu estou falando, vocês só sabem aquilo que vocês têm que pregar, porque o Espírito Santo testemunha para vocês. Vocês só sabem aquilo que vocês têm que fazer, porque o Espírito fala com vocês. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: acima de tudo, porém, lembrem disso, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Nós não devemos simplesmente achar que nós podemos alguma coisa, que nós pregamos porque nós temos capacidade, porque nós falamos bonito, ou porque nós vamos chegar e plantar a semente e nós mesmos vamos regar e nós mesmos vamos fazer crescer. Eu vou chegar, eu vou pregar para aquela pessoa lá e pela minha capacidade que ela vai crescer, que ela vai frutificar. Não, nós não temos mérito nisso. O Espírito nos fala aquilo que nós temos que entender, aquilo que nós temos que falar, e é Deus que dá o crescimento. Nós não temos mérito. Paulo mesmo fala que ele não falava por qualidade, a sabedoria dele não vinha daquilo que ele entendia, vinha do Espírito Santo. A nossa semente não depende de nós. Essa é a primeira coisa que Cristo deixa claro. Nós vamos plantar, mas quem vai fazer crescer, frutificar, vai ser Deus. Depois Cristo ele vai dizer que o coração duro ele não deixa que a palavra tenha efeito. Então ele fala assim para os discípulos: pode ser que às vezes vocês vão pregar a palavra, vocês vão falar, e às vezes essa palavra ela não vai surtir efeito. Mas pode ficar tranquilo que não é porque a palavra perdeu o poder, ou a palavra não tem efeito, é porque aquele coração está duro demais para receber. O solo ele não